Olá, galerinha, tudo bem? Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma atividade. Essa é a atividade 2, que foi postada na plataforma do período de 7 de junho a 11 de junho de 2021. É o módulo 1. Estamos no módulo 1, a última atividade do módulo 1, que são as atividades relacionadas ao nosso projeto de música. Ok? Então, beleza. Começa aí com um link para que vocês possam visualizar do vídeo do YouTube relacionados ao funk, tá? Tem 2 links aí. Ok? Aí vem com um textinho. Vamos lá. O funk nem sempre foi como conhecemos hoje em dia, né? Inicialmente, derivado do soul music, né? O soul music, entre o fim dos anos de 1950 e o início dos anos de 1960, especialmente entre os negros, né? O gênero, com o passar dos anos, sofreu diversas transformações. Então, trazida para o Brasil no final dos anos de 1970, os primeiros bailes funks eram realizados na zona sul do Rio de Janeiro. Era a área mais nobre, né? A parte mais rica. Então, apenas com o crescimento da MPB e do uso do canecão local onde os bailes aconteciam, né, para shows desse gênero, que os bailes da pesada começaram a adentrar o subúrbio, ou seja, as áreas mais carentes, as áreas mais pobres. Então, esses encontros aconteciam semanalmente, mas em clubes diferentes. No final dessa mesma década, né, com a imprensa descobrindo o funk, ele começa a se espalhar por todo o país. Então, trata-se de uma popularização de um movimento que até então era produzido na periferia e para a periferia. Fernando Luiz Matos da Mata, conhecido como DJ Malboro, foi o principal responsável por fazer o gênero se tornar o que é hoje. Ele é quem introduziu a bateria eletrônica no gênero musical, recurso esse que perdura até os dias de hoje. Então, no final da década de 1980, o DJ lança o seu primeiro disco, intitulado Funk Brasil. Dali em diante, a maioria das produções no país eram inteiramente nacionais, desde a batida até as letras. Foi a chamada base de consolidação do funk. Então, o DJ Malboro, que é o nome artístico dele, o nome verdadeiro é Fernando Luiz Matos da Mata, no Rio de Janeiro, 3 de janeiro de 1963. É o DJ, compositor e empresário brasileiro tido como criador devido à introdução da bateria eletrônica que perdurou do gênero. Então, do estilo musical conhecido como o tal do funk carioca. Ok? Então, temos aí a imagem, a foto do DJ Malboro. Vocês já conheciam o DJ Malboro? Vocês gostam? Então, vamos lá. O funk chegou ao Brasil por volta de 1970, ok? Então, com base nessa informação, né, que está em destaque, 1970, vamos lá. O número em destaque tem quantas classes? E quantas ordens? Neste número, o valor relativo do algarismo 1 é o valor relativo. Lembra que nós já trabalhamos o que é o valor relativo e o valor absoluto, ok? Então, vamos lá. Então, o primeiro questionamento é em relação às classes. Volta um pouquinho no vídeo, nós temos o vídeo na plataforma que eu já expliquei para vocês, dei exemplos de como separar, né, de como organizar a organização dos números no sistema decimal e como ele é dividido, né, as classificações. Então, vai facilitar na resolução desta atividade. Então, vamos lá. O algarismo, aí tem um espaço, né, ocupa a ordem das centenas. Então, você vai olhar o número 1970. Quem é ou qual é o algarismo que está na ordem das centenas? Volta lá. Você pode lançar esse número no quadro valor de lugar e você vai identificar as unidades, as dezenas, as centenas e a unidade de milhar. Aí você vai colocar somente o algarismo que ocupa a ordem das centenas. Depois, o algarismo 7 ocupa a ordem das... Então, volta lá.
O algarismo 7, você colocou 1970 no quadro valor de lugar. O número 7, ele representa qual ordem? O número em destaque é lido, então a forma como ele é lido você vai escrever aí por extenso, é 1970, ok? Maravilha. Continuando aí, a letra B. O DJ Marlboro, responsável por divulgar o funk no Brasil, nasceu em 1963, ok? Então, quantos anos ele tem? Então, você vai pegar o ano que nós estamos e vai subtrair de 1963, ok? Lembrando de que 2021, então você vai começar a subtração 1, né, menos 3. 1 menos 3 não é possível. Então, o que você vai ter que fazer? Hein? Você vai ter que pegar emprestado, ok? Você vai pegar emprestado. Então, lembrando que para você conseguir resolver essa subtração, você sempre tem que colocar o número maior em cima, menos o número menor. Então, no caso, vai ser 2021 menos 1963, ok? Beleza. Letra C. Desde quando surgiu, pelo menos pelos anos de 1950, nos Estados Unidos até hoje, há quantos anos o funk existe, ok? Então, nós temos aí 1950, então nós estamos em 2021, correto? Então, você vai fazer o seguinte cálculo, vai colocar o ano que nós estamos menos o ano que surgiu o funk, tá? Então, vai ser 2021 menos 1950. Lembrando que você tem que armar a continha, né? Fazer o cálculo e depois colocar a resposta. A resposta é sempre em relação à pergunta. Então, desde quando surgiu, lá pelos anos de 1950 nos Estados Unidos, até hoje, há quantos anos o funk existe? Então, a pergunta é, há quantos anos o funk existe, tá? Então, a resposta tem que ser com base nessa pergunta. Maravilha, vamos lá. Questão de número 2. Ouvintes de funk crescem mais de 200% em 2017 e estilo lidera playlists nacionais e internacionais. A análise vem da maior plataforma de música de streaming do mundo. Então, só em 2017, o número de ouvintes de funk no Spotify cresceu 276%. Bruno Teloli é responsável por todas as playlists da América Latina. Então, no Brasil, das 5 músicas mais tocadas, 3 são funks. Então, e no mundo, o funk está ganhando mais espaço. Então, hoje, o LAN, né, ganha quase que um jogador de futebol no Brasil ganha. Tem jogador no São Paulo e no Corinthians que não ganha o que ele ganha. Então, hoje ele tem uma casa com um condomínio fechado, com piscina. Hoje não vai menos de 2.000 pessoas só para ver o LAN em um show. Hoje eu posso fazer uma compra de até R$1.000 e é tranquilo para mim. Eu faço em média uns 50 shows por mês com um valor de 10 a 15 mil reais de cachê. Em meses que eu nem durmo direito, né? Tem meses que eu nem durmo direito e de tanto que faço show. Então, foi um texto adaptado, né? Um trechinho, tem um link que você pode acessar. Então, na letra A, escreva com algarismos a quantidade de pessoas citadas como mínima que assistem ao show do LAN. Então, você vai escrever com algarismo, lá está por extenso, você vai colocar em algarismo. Letra B. Escreva com algarismos o valor da compra que ele pode fazer com tranquilidade. A mesma coisa, está escrito, né, por extenso e você vai colocar em número. Letra C. Sobre o numeral que indica o ano citado no texto, ele é par ou ímpar? Lembra das terminações dos números pares e dos números ímpares? Quem é o seu antecessor, ou seja, quem vem antes? E quem vem depois? Quem é o sucessor? Agora, sua decomposição correta seria, então tenho aí 2.000 mais 17, 2.000 mais 0 mais 10 com mais 7, ou 200 mais 10 com mais 7. Então, você vai marcar apenas a alternativa que tem a decomposição correta.
Então, o algarismo que ocupa as centenas tem qual valor relativo? Então, vamos lá. Você pode pegar esse número e organizá-lo no quadro valor de lugar. E você vai identificar qual é a unidade, qual é a dezena, qual é a centena, qual é a unidade de milhar, ok? Então, o valor relativo do algarismo 2 deste numeral é... Então, no número 2, qual é o valor relativo? O valor que ele ocupa nesse número? Você vai escrever aí, por favor.